Olá amigos do Mercado TV, estamos mais aqui com uma videoaula e eu vou explicar um pouquinho mais sobre o mercado a termo, como funciona. Eu vou dar até uma planilha para ajudar vocês, caso vocês queiram fazer um pouquinho mais de termo, queiram conhecer. Eu queria fazer até um teste para ver como é que é operar no mercado a termo. Vocês verem que é bem simples e dependendo do caso pode valer muito a pena. Então vamos lá. É, Aqui eu coloquei já na tela uma notícia que tem 99% dos home brokers, que o nome da notícia é taxas negociadas no mercado a termo, por prazo, né? Se você tem um home broker, a parte de notícia, você vai ver essa notícia que corre toda hora, e ela fala a taxa média do mercado, e isso é importantíssimo para saber quando você vai fazer um termo na sua corretora, você já tem a noção de quanto vai custar esse termo para você. Como vocês sabem, mercado financeiro nada é de graça, né? Então tudo tem um preço e você tem que saber quanto que você está pagando antes mesmo de fazer, tá? Então vamos lá. Aqui a gente está vendo que o termo para 30 dias está custando 0,889%. Né? Vamos arredondar aqui para 0,89 para 30 dias. Eu vou dar até uma planilha daqui a pouco para vocês verem como é que calcula. Vocês vão poder fazer até o download pelo site ou me mandar um e-mail que eu encaminho já a planilha direto para vocês. Então vamos lá. Já estamos sabendo que a taxa para 30 dias é de 0,89%, então é isso que vai custar o termo, né? E outro ponto que a gente tem que saber é o intervalo de margem. Quanto que vai, quanto que eu tenho que ter de dinheiro para poder fazer aquele termo, né? Vamos ver aqui. A Petrobras está chamando margem de 18%. Vamos arredondar aqui para 20 para ficar mais fácil, né? Mas se você for pedir na sua corretora para fazer um termo, se você for pedir um termo, querer fazer um termo na corretora, pode ser que ela cobre um adicional e nem sempre fique em 20%, que isso é de acordo com a tabela da CBLC, né? Então, se você for tentar fazer na sua corretora, pode ser que saia entre 18, entre 20 e 30%, dependendo da sua corretora, quanto que ela quer cobrar, dependendo do mercado até, né? Ela pode variar isso até para inibir as pessoas de fazerem algum termo, para não ter problema, tal, dependendo como está o mercado. Por exemplo, nessa crise é provável que a taxa de termo tenha aumentado, o intervalo de margem tenha aumentado para muitos clientes, porque fica complicado, as pessoas acabam abusando, alavancando um pouquinho mais e isso pode ficar bem complicado para a maioria das pessoas. Então vamos lá. Aqui a gente está vendo que a Petrobras está chamando de 18% de margem, ou seja, você tem que ter, vamos arredondar para 20, você tem que ter 20% daquilo que você quer fazer em termo. Então se você quiser fazer um termo de 100 mil reais de Petrobras, você tem que ter em conta saldo de 20 mil, né, para você poder fazer esse termo. Nesse caso você vai estar operando bem alavancado, e esse é o problema do intervalo de margem. As corretoras tentam evitar que você opere muito alavancado, até porque o risco de quebrar é bem alto, né? Se você está operando 5 vezes mais do que você pode, fica bem complicado, né? Então faz até sentido que eles inibam, né, os clientes de fazerem isso para não ter tanto problema. Mas é bem simples, né? Se você está vendo aqui, você tem um intervalo de margem, você tem que ter 20% do valor que você quer fazer do termo, e você sabe que a taxa está variando de 0,0 na média de 0,89%. Eu vou passar aqui para a planilha para vocês entenderem como é que está. Aqui na planilha já eu estou colocando aqui a Petrobras, colocando um preço que eu tenho visto aí no mercado, foi por coincidência foi o último que eu vi. Então estou vendo aqui que a Petrobras está custando 25,56, a taxa está saindo 0,89%. Colocando aqui 1000, eu vou colocar até 100 para a quantidade ficar mais razoável, para não ter problema vocês entenderem direito. A margem da Petrobras eu vou colocar 20%, como eu já havia dito, para ficar mais fácil. Nessa planilha aqui me diz, ó, o valor bruto da Petrobras é de 25,56 antes da operação. Depois da operação você teve uma taxa de 0,89%. Essa taxa você já paga de cara quando você pede para fazer o termo. Na nota de corretagem ela já sai com esse valor embutido, que é esse valor líquido que está aqui na planilha, né? Então vocês já podem ver que já sai por 25,79. Eu estou dando até um pouquinho mais de zoom aqui para ficar mais fácil vocês verem, para não ficar tão pequena na tela, entendeu? Para ficar mais fácil. Aqui, então, 25,79 é o valor líquido, né? Ou seja, na nota de corretagem você vai ver que o valor líquido que, entre aspas, você pagou pela Petrobras foi 25,79. Como ela está no mercado 25,56, você tem que esperar que ela suba desse valor para você começar a ter um lucro nessa operação. E você tem um prazo de 30 dias, como a gente está calculando naquele termo. Você pagou 0,89 para 30 dias. Se fosse 60 dias, a gente podia multiplicar esse 0,89 por 2, né, que é para 60 dias no caso. Entendeu? E aqui a quantidade de 100,
né? O financeiro total que você pagou seria esses 2.579, né? 578,75, porque aqui tem arredondamento, né? Então, mas na verdade seria 2.578,75. E a margem exigida é de R$ 511,20. Ou seja, na atual condição, com você com R$ 511,20 em carteira, no saldo disponível, você conseguiria fazer um termo em Petrobras de 100 Petrobras a 25,56 sem problema nenhum. É claro que dependendo da corretora, ela vai cobrar um pouquinho mais ou um pouquinho a menos, dependendo da corretora, nunca podendo ser abaixo dessa margem da CBLC, né? Mas ela pode cobrar um pouquinho a mais, até para NB, como já disse. Mas se você tem esses R$ 511, você consegue fazer. O problema do termo é operar alavancado, que todo mundo já conhece esse problema, né? Você operar, no caso de Petrobras, papéis de primeira linha tem uma margem muito baixa, mas tem papéis de terceira linha que a gente pode ver que tem margem de 80%, 90%, 70%. Isso pode ser um complicador bem alto e bem, pode ajudar bastante as pessoas a até quebrarem em determinados momentos. Mas se for papel de primeira linha, você operando dentro dos seus limites, né, sabendo mais ou menos como operar, você não vai ter problema nenhum, né? Então vamos lá, você tendo R$ 511, você consegue operar com 100 Petrobras. Se você fosse operar com 200, você ia passar para 1.022 e operar bem alavancado. Com R$ 1.000 você consegue comprar equivalente a 5.000 de opções, de ações, né? E isso, na verdade, para quem está operando, quem conhece o mercado, quem está acompanhando, sabe que está num determinado bom ponto de compra, está até bom para comprar. Então, às vezes faz um terminho, não opera tão alavancado, 5 vezes alavancado, opera umas 2, 3 vezes, que geralmente o retorno é bem agradável, né, nesse ponto. Mas se for prejuízo, também incomoda um pouco. Bom, é isso. Eu estou à disposição. Quem quiser mandar um e-mail pedindo essa planilha, eu encaminho sem problema nenhum. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Essa foi mais uma videoaula do Mercado TV.